Vamos receber o pastor Nate. Olha, estou muito feliz de estar aqui, é muito empolgante. Eu quero fazer uma coisa bem diferente, logo no começo. Eu quero que você ouça uma coisa diferente logo no começo. Eu quero que você fique quieto um pouquinho. Escute. O que você ouve? Você ouve o silêncio das propagandas políticas. Olha, terça-feira, eu não sei quando eles vão parar de fazer essas propagandas políticas. Eu não sei quando eles vão parar na terça-feira, mas é uma loucura. Talvez eles vão continuar mesmo depois das eleições, porque é um jeito de gastar dinheiro. É incrível que a gente, daqui em 2 dias, vai acabar isso. Talvez continue um pouquinho maluco mesmo depois, mas eu espero que não seja. A gente vai orar sobre isso, falar mais sobre isso. Mas para uma pessoa viciada em política como eu, mas para mim a política tem muita coisa interessante para mim. Para mim, olha, eu fico muito feliz que está acabando. Para você, talvez você não está interessado no que está acontecendo no ambiente político ao seu redor, mas você está interessado mais no que está acontecendo na sua vida hoje. A maioria das pessoas é assim. Na verdade, a gente se preocupa com o que está acontecendo na própria vida, do que está acontecendo no país todo. Para todos nós, existem coisas difíceis na vida. E a gente pensa mais sobre isso, do que problemas maiores do país todo. Eu não sei o que está acontecendo com você. Pode ser várias coisas diferentes. Alguma coisa no trabalho. Um colega de trabalho que você não aguenta. Um chefe que está sempre em cima de você. Talvez você tenha um monte de treinamento ridículo que... Poxa vida, não sei o que... Eu não sei nem o que falar. Eu fico frustrado. Ou alguma coisa... Pode ser alguma coisa relacionada com trabalho. Pode ser um filho. Um filho que está tomando decisões que você está preocupado. Preocupado que essa decisão pode impactar o resto da vida deles. Pode ser ainda mais próximo entre você e a sua esposa, o marido. O amor que estava lá no começo não está mais. Vocês estão morando na mesma casa. Ou vocês estão vivendo vidas separadas. Eu não sei o que significa para você hoje um problema. Mas é mais pesado do que as eleições. E quando a gente é confrontado com situações difíceis, sempre existe dois mecanismos que a gente faz para lidar com isso. Tem 2 mecanismos principais que a gente usa. Um é lutar e o outro é não lutar. Quando você pensa que lutar significa que você vai, olha, eu vou enfrentar. Eu mesmo sou naturalmente um lutador. E isso sempre me colocou em problema. E você pode pensar nisso. Você pode pensar em como lutar te colocou em problema. Você grita com seu filho, briga com sua esposa, e você sai dessas situações se sentindo mais sujo. Geralmente, a luta não resolve muita coisa. A outra opção é fugir. E parece ser a opção mais fácil. Você não precisa se levantar, se engajar, você só foge. Mas o problema é que os problemas não vão embora junto com você. O problema que você tá pesado, muitas vezes vai voltar. O problema que você fugiu. É muito difícil saber como lutar com situações difíceis. O que eu faço? Luto,
não luto, fujo. Nenhuma dessas soluções são a melhor. Existe uma terceira opção, uma terceira via. É o caminho que Jesus nos encoraja a tomar, em qualquer situação. É o caminho de andar dignamente. É o título dessa série que a gente vai começar no livro de Efésios. E eu quero começar essa série no centro do livro. No centro do livro, no capítulo 4, o Paulo tem um ponto central de argumento. À medida que ele transita do começo ao fim do livro, a gente percebe a forma como lidar com essas situações. Vamos começar a ler no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Efésios. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O apóstolo Paulo está escrevendo nessa carta para um grupo de igrejas na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Paulo ajudou a fundar muitas dessas igrejas. E essa mensagem era para ser circulada perto e em volta de todas as igrejas. Essas igrejas se tornaram a fundação da nossa igreja hoje. Nós somos aqueles que recebem hoje os benefícios dessa fundação. Ele está explicando para elas como elas deveriam viver a vida delas no mundo que estava completamente contrário a isso. Para esses novos cristãos, eles estavam muito tentados a lutar, em alguns a lutar, ou mesmo quando as pressões estavam vindo, simplesmente abandonar a fé deles. Fazer o que era mais fácil. Abraçar os deuses dos romanos, dos gregos e viver de acordo com a sociedade deles. O que Paulo estava falando para eles era ensinando a eles a viver dignamente. Esse é o comando central, não só dessa passagem, mas do livro completo de Efésios. O que ele está dizendo? Ande. A gente usa sempre essa palavra, a palavra andar, de várias maneiras. Por exemplo, ele anda suavemente, carrega um grande bengala, ele está andando em uma linha tênue, ele está indo por caminhos menos percorridos. Existem várias coisas sobre andar. Uma coisa sobre andar é que você não pode estar parado. Você tem que estar andando. Você tem que estar vivo, ativo. Bom, vamos lá. A palavra digno é uma palavra interessante. A gente não usa muito na nossa cultura. Geralmente, quando usamos essas palavras, digno é explicar que eu não sou digno. Por exemplo, olha, eu não sou digno de estar perto ou digno de estar nessa situação. Por exemplo, perto de uma pessoa famosa. Por exemplo, uma celebridade não tem nada especial neles, mas as pessoas não se sentem dignas de estar perto deles. Ser digno
parece que significa estar no mesmo nível de outra pessoa. Mas, na verdade, a gente cantou agora sobre ser digno. Deus é digno. O que significa? Que ele existe um padrão em Deus. Que nós não somos dignos. Que nós não somos dignos de estar. Nós todos sofremos, temos dificuldade com a palavra, de ser dignos. Ou de ter um relacionamento com Jesus Cristo. Mas Paulo nos chama de viver de uma forma digna. E a pergunta é, qual que é esse chamado de viver dignamente? Nós vamos gastar o resto dessa série sobre Efésios tentando entender qual é o nosso chamado. O chamado para confiar nele, ser salvo por ele e viver com ele, andar com ele. Então, nesse pequeno versículo, no centro do livro de Efésios, encontramos o tema de todo o livro. Olha, o livro de Efésios vai dessa forma. Eu tenho um pequeno chart para você. Eu amo esses charts. Olha, no centro está falando. No capítulo do 1 ao 3 vai falar o que significados, o que esse chamado significa. E como isso impacta a sua vida e a prática. O que a verdade é que nossas ações têm que ser alinhadas com o que nós somos. O que acontece é que muitas vezes o que você acredita que é verdade é a forma que você anda. Olha, por exemplo, confiar em Cristo, a fé em Jesus, explica muito sobre a nossa vida. Por exemplo, uma associação é sobre a vida militar. Quando você está servindo de acordo com as expectativas da agenda militar. Quando você está servindo, por exemplo, você tem uma aliança que muda completamente a forma que você vive, especialmente quando você é enviado para alguma missão. Você vive de acordo com essa missão. Nós, como cristãos, como quem crê em Cristo, temos uma missão muito forte na nossa vida. E é mais importante do que uma missão militar. E nossas vidas têm que estar alinhadas com a forma que Deus nos chamou a viver. E à medida que andamos nessa série em Efésios, nós vamos falar sobre isso, o que significa ser alinhado com essa missão. Olha, Paulo começa a explicar aqui o que significa viver uma vida digna. Olha o que ele está falando aqui, começando no versículo 2. Aqui, com toda humildade e gentileza. Pense agora sobre aquela situação difícil na sua vida. Quando você olha para esse versículo e fala, é assim que eu quero parecer. Eu quero parecer humilde, cheio de paciência. Mas ao invés disso, existe, em vez de humildade, mansidão, orgulho e resistência. Em vez de paciência, impaciência. Em vez de suportar o outro, você fica com raiva. Em vez de unidade no espírito, você cria divisão. A gente quer viver uma vida digna, mas muitas vezes a gente acha impossível. A gente quer viver assim, mas a gente se encontra muitas vezes vivendo contrário a isso.
Eu penso na minha vida. Na minha vida, quantas vezes eu tentei andar de uma forma certa, mas eu me encontrei de uma forma impossível de viver dessa forma. Nós queremos experimentar essa vida, essa paz com os outros. Mas o que eu tenho percebido na minha vida, o que eu preciso de verdade, é que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. E isso que Paulo está falando. E Paulo está falando disso, que o Espírito é o que traz isso junto. Nós vamos ver no capítulo 2 de Efésios que Jesus é a fonte do Espírito. Nós temos nessa passagem nós ouvimos sobre que existe um Espírito. Existe um corpo. O corpo de Cristo. Um corpo. E existe um Cristo. Essa série é sobre como mover de um ponto que nós lutamos para um ponto que nós temos consistência, como andamos. E à medida que navegamos nessa série, a gente quer falar sobre esses problemas. Onde a gente encontra esperança nas nossas relações quebradas? Onde a gente encontra ajuda quando não tem esperança? Como a gente muda a forma que nós respondemos? Respondendo em paz, ao invés de frustração. Como a gente encontra paz e alegria para a nossa família? Como a gente se levanta num mundo que está cheio de luta? Bom, em 2 dias a eleição vai acabar. Eu comecei a pensar sobre esses mecanismos que a gente usa na nossa vida quando a gente tem problemas na nossa vida. Algumas pessoas querem lutar. Muitas pessoas lutam sobre a eleição. E isso não ajuda. A gente tem que debater, mas lutar não adianta. Tem outras pessoas fogem do problema. Olha, não quero saber disso. Nenhuma dessas opções é a melhor opção quando fala da eleição. Isso é porque eu te encorajo a votar. Porque aqueles que confiam em Jesus, nós somos chamados a amar nosso irmão. E as políticas as políticas têm influência muito em como as pessoas vivem. Você tem que pensar qual a agenda política que está mais alinhada com beneficiar a sua vida, da sua família e dos seus vizinhos. Por isso você precisa votar. Esse processo que Deus nos deu, olha, mas ainda antes de você ir votar na terça-feira, vem aqui na segunda-feira. A gente vai ter um bom tempo de oração. Começando das 7 da manhã às 9 da noite. Acabando a eleição, a divisão vai continuar existindo. Os problemas vão continuar existindo. E você pode talvez tentado a fugir disso. Ou você está tentado a lutar sobre isso. Mas, ainda assim, nenhum dessas formas é a forma certa de viver. Nós somos chamados a viver unidos como o corpo de Cristo. Nós somos chamados a viver na paz de Cristo. À medida que a gente navega nessa série de Efésios, vamos aprender a andar dignamente juntos. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está no controle de tudo e você vai cumprir o seu propósito. Nos ajuda a viver em unidade, no poder do teu Espírito. Nos use para transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Porque o Senhor transformou a nossa vida.
nos use a chamar outras pessoas, à medida que somos chamados. Nós confiamos em você e oramos no seu nome, Jesus. Amém.